Fala, nação tricolor, como é que vocês estão com mais uma vitória computada pelo São Paulo e na véspera do carnaval, por isso estou assim. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo, você decide se fica até o final. Chão vermelho, branco e preto são as cores do meu coração. Vou falar de coisa boa, vou falar de lateral. Sim, o São Paulo resolveu pela milésima vez que está em busca de um lateral. E tem de novo Vitor Ferraz na mira do São Paulo em tratativa. E tem também um segundo nome que o São Paulo está em tratativa, que é o Jonathan, do Atlético Paranaense, já tem até oferta. Vou te contar do Valdívia, que foi anunciado e já saiu no bid, já tem até previsão para a estreia dele. Vou te falar também do Luiz Fabiano, rescindiu com o Vasco. Será que veio pro São Paulo? Vamos falar também do Esporte Interativo, que cometeu uma gafe durante o São Paulo e Bragantino e não pegou legal com a torcida e nem com o São Paulo. E por fim vou falar da data dos jogos do São Paulo que se alteraram devido à Copa do Brasil e por isso o São Paulo perdeu o Rodrigo Caio para o clássico contra o Santos. Mas antes, vocês já sabem, vou pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo, deixarem nos comentários as suas perguntas que o Lara Responde é um novo quadro aqui do canal e também vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal lindo e maravilhoso, cheio de notícias. Fica aí ligadinho. Pessoal, pela 59ª vez o São Paulo está em tratativa com o Santos pelo Vitor Ferraz. Pois é. Do ano passado pra cá, acho que já falamos aqui umas 50 vezes desse cara, não é verdade? São Paulo inicia a tratativa e não vai até o final. José Carlos Pérez, que é o novo presidente do Santos desde dezembro, falou em entrevista sobre isso ontem, quinta-feira, em um evento na Federação Paulista de Futebol. Ficou de futebol, Dani, né? Passa. Ele disse que o São Paulo e o Santos já estão em tratativa para uma transferência do Vitor Ferraz para o São Paulo. Lembrando que o Vitor Ferraz está com uma lesão no ombro e o São Paulo adora jogador com lesão. Então agora fez sentido, acho que agora vai, hein? Tem lesão, agora vai. Enfim, o Vitor Ferraz está com uma lesão no ombro e não tem previsão de volta, está afastado do elenco dele lá no Santos. Isso deixou José Carlos Pérez assim feliz, uma tratativa de transferência. O Leco também foi perguntado do assunto lá no evento na Federação Paulista de Futebol e falou: olha, nós realmente estamos em tratativas com o Santos para tentar trazer o Vitor Ferraz, pela 59ª vez, né, Leco? Ele disse também que o elenco não está fechado, mas que ele não enxerga a necessidade de contratar mais um jogador. Antes de falar o que o presidente do Santos disse sobre isso, eu vou te perguntar: você enxerga a necessidade de trazer mais um jogador ou você tá com o Leco? Você acha que já fechou, o Valdívia foi o último reforço e não precisa de mais ninguém? Me responde nos comentários, por favor. Bom, o José Carlos Pérez já disse o seguinte: nenhum jogador é inegociável, então sim, o Vitor Ferraz tem chance de aparecer no São Paulo aqui em 2018. Deixa nos comentários o que você acha do Vitor Ferraz lesionado no São Paulo. Pessoal, o último vídeo nosso foi na terça-feira e na quarta-feira o São Paulo anunciou o Valdívia como reforço. Agora é oficial, o Valdívia é tricolor. Já tem foto dele rolando nas redes, inclusive uma foto muito bacana dele com o Raí, com o Kaká, com o Lugano. Muito bacana, pesada aquela foto, hein? Pesada. Agora o Valdívia vai ter que representar só por estar naquela foto. Enfim, Valdívia veio por empréstimo de 1 ano, fica até o final do ano. Ele que estava no Atlético Mineiro, mas pertence ao Inter, vai ganhar 250 mil por mês, podendo chegar a 300 mil se ele bater algumas metas entre títulos e números de jogos. Lembrando que o Valdívia passou por exames médicos nessa segunda-feira, já treinou com o elenco na terça-feira e foi anunciado na quarta. E pasmem, hoje, sexta-feira, apareceu no bid e ele pode estrear sim contra o CSA de Alagoas na próxima partida válida pela Copa do Brasil. Não sabemos se o Dorival já vai contar com ele logo de primeira, mas ele já está apto, oficializado, já pode jogar e ele está muito feliz de vir aqui para São Paulo. Ele falou, assim como o Nenê, que está realizando um sonho na carreira dele de vir aqui para o São Paulo e que fazia tempo que ele não se sentia tão ansioso de jogar por um time. Valdívia, conquista essa torcida, que esse ano é teu se Deus quiser. Muita sorte pro Valdívia no tricolor.
Pessoal, eu falei que ia falar de coisa boa nesse vídeo. Estou falando de coisa boa, estou falando de lateral. Primeiro a gente falou do Vitor Ferraz, lesionado. Agora vamos falar do Jonathan, do Atlético Paranaense. São Paulo tá de olho nele, inclusive já fez proposta. Raiz mandou uma propostinha mais ou menos pra eles lá. Vamos ver o que vocês acham disso. O Jonathan tem 31 anos, é ex-seleção, muita gente já conhece o futebol dele e é considerado indispensável lá no esquema tático do Atlético Paranaense. Uma das coisas que pode dificultar um pouco a negociação, porque sempre tem uma dificuldade, vocês já sabem. Enfim, o Raí mandou a seguinte proposta pro Atlético. Falou que entregaria o Bruno em definitivo e o Araruna por empréstimo. O Atlético Paranaense já deu uma negativa, disse que aceita ouvir outra oferta, né? Afinal, no futebol, ninguém é inegociável, como disse o presidente do Santos sobre o Vitor Ferraz, o Atlético está com a mesma postura. Eles não curtiram o nome do Araruna, até porque eles acham ainda um menino novo, que tem muita coisa ainda para descobrir do futebol, e eles querem que melhore o nome que viria por empréstimo ou definitivo ao lado do Bruno. A ideia de mandar o Bruno foi sensacional. Agora tem que pensar muito bem em quem vai mandar junto com o Bruno. Você tem aí algum nome que você mandaria junto com o Bruno pro Atlético Paranaense em troca do Jonathan? Coloca aí nos comentários, ajuda o São Paulo aí nessa oferta. Só lembrando que o Jonathan tem contrato até o final desse ano com o Atlético Paranaense. Até agora não foi chamado para renovação. Tá com 31 anos de idade, pode ser que renove, pode ser que não. Se não for procurado até junho, em junho ele fica livre. Então ainda existe a alternativa do São Paulo esperar esses 6 meses para ver se traz jogador de graça. Quer dizer que pode ser que a gente pare de ver o Militão improvisado na lateral direita. Pode ser que a gente em 2018 tenha um lateral, não é verdade? Pessoal, no vídeo passado eu expliquei pra vocês que o Michael Suel não havia passado nos exames médicos lá do Grêmio. Isso porque uma coxa dele é mais forte que a outra. E daí ele não tinha aptidão física para um jogador de futebol, né? Um jogador de futebol precisa ter muita força nas pernas para correr, para explosão. Enfim, e daí o Grêmio procurou o São Paulo para poder se proteger e ter uma cláusula de segurança. Ontem, quinta-feira, o Grêmio anunciou o Michael Suel como seu 6º reforço da temporada. O que aconteceu? O Grêmio entrou em contato com o São Paulo e falou, olha, os exames médicos deram isso. A gente até quer trazer o jogador, acredita que ele tem futebol, só que a gente tem medo dele vir para cá, treinar e não conseguir mais render fisicamente. São Paulo e Grêmio conversaram, o São Paulo não quer contar mais com o Michael Suel aqui, não tem mais clima também para ele e decidiram o seguinte, por 6 meses o Michael Suel vai ficar lá. Se nesses 6 meses ele se recuperar e conseguir render fisicamente, existe uma cláusula de extensão de contrato e daí ele fica por 1 ano. Se nesse 1 ano tudo der certo, o Grêmio vai ter preferência de compra no Michael Suel. Boa sorte pro Michael Suel, que ele fique no Grêmio, que ele renda fisicamente falando, que dê tudo certo pra ele lá. Que timão? Corinthians? Timão? Agora vamos falar de Luiz Fabiano, fabuloso, que tá lá no CT de Cotia por pelo menos mais 3 meses, onde vai se tratar de lesão. Lembrando que ele já rescindiu com o Vasco. O Vasco, inclusive, anunciou oficialmente no site oficial do clube. O que aconteceu? O Vasco não estava conseguindo pagar salário, 13º, férias, estava tudo atrasado. E a lei Rei Pelé traz uma segurança para o jogador, porque se qualquer clube atrasar mais de 3 meses, o jogador tem direito de entrar na justiça e procurar a rescisão e o pagamento dos atrasados. Para evitar isso, Luiz Fabiano e o clube carioca resolveram entrar numa rescisão amigável e já tá tudo certo, foi feito o distrato. Então ele voltou aqui para São Paulo e vai se tratar de lesão, tá livre no mercado. Aí que vem a pergunta, o que o São Paulo acha do fabuloso livre no mercado? Como o Leco teve ontem, quinta-feira, no evento da Federação Paulista de Futebol, todo mundo perguntou para ele o que ele achava do Luiz Fabiano aqui em Cotia durante 3 meses. E ele falou bem o seguinte, olha, fisicamente falando, Luiz Fabiano não tá bem, então não é nem o momento de discutir essa opção. Daqui 3 meses ainda tem depois a Copa do Mundo. Como é que você vai discutir a contratação de jogador no meio da Copa do Mundo? Tem que esperar ele voltar da lesão,
ver como ele reage fisicamente falando, esperar a Copa do Mundo passar e aí quando for o momento de falar o assunto, aí o São Paulo debate o nome de Luiz Fabiano. Por enquanto, o que ele tem que fazer é trabalhar para se recuperar e voltar forte. Luiz Fabiano que está com seus 37 anos e poderia ter os seus 6 meses finais de carreira aqui no São Paulo. O que você acha disso? Deixa aí a sua opinião e responde lá no sfc.net que tem uma enquete sobre isso. Só quero lembrar rapidinho aqui dos nomes do Luiz Fabiano, ele que tem 352 jogos pelo São Paulo com 212 gols. É o terceiro maior artilheiro da nossa história, porém com apenas 2 títulos, que é uma Taça Rio-São Paulo e a Sul-Americana de 2012. Pessoal, vamos falar rapidamente do esporte interativo porque deu o que falar e ainda pode dar. Depende tudo do São Paulo e da postura dele juridicamente falando, né? Durante a partida São Paulo e Bragantino, o Esporte Interativo colocou no Twitter, na sua rede online do Twitter, uma foto daquele animalzinho, o viadinho, sabe? Enquanto anunciava a partida entre São Paulo e Bragantino. Claro que isso causou muita revolta entre nós, torcedores, porque, né, não pode falar palavrão aqui, eu não posso mandar vocês a merda, mas... Enfim. Eu dei uma travada. E claro que gerou muita revolta, os torcedores foram xingar o Esporte Interativo no Twitter, prometeram também que deixariam de seguir o Esporte Interativo nas redes e cancelariam as assinaturas de TV a cabo do Esporte Interativo. O São Paulo entrou em contato com o Esporte Interativo que imediatamente pediu desculpa. Ambos soltaram nota oficial sobre o assunto. São Paulo repudiou a atitude do Esporte Interativo, não somente por ofender o São Paulo Futebol Clube, mas também por incentivar a homofobia no futebol. São Paulo disse que o Esporte Interativo deveria trabalhar exatamente na contramão do que foi feito, trabalhar para tirar esse tipo de atitude do futebol. O Esporte Interativo disse que houve uma programação equivocada interna, pediu desculpa aos torcedores e ao clube. O que vocês acharam do que o Esporte Interativo fez? E eu tô perguntando já sabendo a resposta, porque assim, vocês nos comentários representam o que eu também senti, que foi foda. Foi foda. Próximo assunto. Pessoal, São Paulo sofreu um efeito dominó por causa das datas da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e deixou a diretoria chateada e a gente, torcedor, também. Para pra pensar. É o seguinte, a gente enfrentaria o Ituano lá em Itu agora no dia 15, quinta-feira. Agora, 15 de fevereiro. Só que daí, na quarta passada, teve Manaus e CSA. O vencedor pegaria o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. Quem venceu foi o CSA de Alagoas. E aí a CBF avisou o São Paulo que esse jogo será no dia 14, próxima quarta-feira. Como é que o São Paulo ia jogar quarta e quinta ainda com o jogo lá e depois ir pra Itu? Ia ser uma loucura, então não dava. Aí teve que remarcar o jogo contra o Ituano para outra semana, lá pro dia 21. Então, automaticamente, o próximo jogo do São Paulo no Paulista será contra o Santos, dia 18, aqui no Morumbi, que você tem que lotar o estádio, já tem que comprar ingresso, que fica a dica. E o Rodrigo Caio, eternamente titular no São Paulo, foi suspenso para a próxima partida do Campeonato Paulista. Quando eu digo próxima partida, você entenderia que seria contra o Ituano e ele estaria livre para o Clássico. Com essa alteração, ele não poderá jogar o Clássico contra o Santos, o que deixou o Dorival Júnior P da vida. Bacana a CBF atrapalhando o calendário do São Paulo. Pode comentar aí embaixo o que vocês acharam desse efeito dominó nas datas do São Paulo graças à CBF. Enfim, boa sorte pro São Paulo contra o CSA de Alagoas e também contra o Santos. Já chamo vocês para encontrar com a gente no Morumbi, que é clássico. Tem que lotar a casa, tem que fazer o Morumbi render. Pessoal, notinha rápida sobre o Paulo Henrique Ganso antes de finalizar o vídeo. Ele tá irritadíssimo com a situação dele no Sevilha. Vocês têm acompanhado, a gente até falou dele aqui. Chegou inclusive a ser especulado no São Paulo, falaram sobre ser empréstimo, não está novamente nos planos do Sevilha e ele pediu para rescindir o contrato lá. Se houver uma rescisão, ele fica livre no mercado. Podem especular o nome de Paulo Henrique Ganso. Ainda tem uma novela aí porque a rescisão não é do dia para a noite. Vamos ver o que acontece. Mas pode ser que o Paulo Henrique Ganso fique livre no mercado. Pessoal, tô sofrendo aqui na programação do canal e não teve o Laila Responde essa semana, mas vai ser um quadro fixo nosso semanal agora. Vamos combinar o seguinte. No começo da semana, tirando o carnaval,
Vai ser sempre um vídeo sobre notícia. E no final da semana eu subo 2. Um de notícias atualizadas e outro que é só o Laila Responde. Estão me perguntando muito, e aí, o São Paulo vai ficar com a Nike, com a Adidas, com a Capa, com a Topper? Ainda não andou. Internamente falando, entrou um novo diretor de comunicação. O antigo diretor de comunicação subiu pro conselho administrativo, ou seja, tá do zero a negociação, porque um tem que passar pro outro em que ponto que estava. Por isso que eu não falei disso ainda em nenhum vídeo. Já fica aí pra quem perguntou a resposta sobre isso. Beleza? Agora eu vou deixar pra vocês um excelente carnaval, que todos vocês festejem bastante. Quem não for de festejar, que curta em família, mas que enfim, seja muito feliz. Até semana que vem. Grande beijo.